Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida da sua família. Efésios 5,19 diz o seguinte: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O apóstolo Paulo está falando aos crentes de Éfeso sobre a plenitude do Espírito. E então ele lhes diz que uma das marcas de uma vida cheia do Espírito é um novo linguajar. É o fato de que os crentes passam a falar uns com os outros em salmos, hinos e cânticos espirituais. E ele inclusive destaca que um fato, que esse novo falar, essa nova expressão de louvor, ela é feita de coração, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Uma coisa muito preciosa, o fato de que as músicas que nós cantamos em louvor ao Senhor, elas tanto expressam a nossa fé, quanto elas fortalecem a nossa fé. Quando as músicas que nós cantamos ao Senhor, elas têm uma sólida fundamentação doutrinária, elas cooperam para que a nossa fé seja reafirmada cada vez que as cantamos. E é claro que isso faz com que aqueles que estão ao nosso redor e que ainda não conhecem tão bem os princípios doutrinários da nossa fé, aprendam esses princípios através das músicas que exaltamos ao Senhor. É preciso que nós lembremos disso. Quando nós pensamos nos crentes do passado, nós pensamos em pessoas que tinham uma vida muito mais sólida, muito mais firme diante de Deus, pessoas que sabiam aquilo em que criam e que viviam à altura dessa fé. E então nós nos perguntamos por que eles tinham esse tipo de vida. E a resposta, ela pode ser dividida em dois aspectos. Primeiro, porque eles amavam a palavra de Deus, eles viviam com a vida deles dominada pela palavra. Eles estudavam a palavra, eles meditavam na palavra, eles ansiavam crescer em Deus no conhecimento da palavra. E a segunda fonte dessa vida tão dinâmica e sólida era o fato de que eles voltavam-se para o inário como um meio de expressarem a sua fé ao Senhor, de glorificarem a Deus e também de aprenderem sobre as doutrinas do Evangelho. Quando você, no passado, conversava com um crente sobre assuntos relacionados à salvação, muitas vezes o que vinha à mente deles era aquilo que eles cantavam. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Eles tinham a consciência de que Cristo era o Salvador. Salvação não era algo que eles realizavam com suas próprias forças. Não, salvação era fruto da obra de Jesus em seus corações. Eles tinham a consciência de que esse mundo não era o seu destino final. Eles estavam aqui de passagem. Eles eram forasteiros, eles eram peregrinos nesse mundo. Cantavam, sou peregrino aqui em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas do perdão. Então, quando eles cantavam essas músicas, eles tinham a consciência de quem eles eram. E também tinham a consciência de qual era a sua missão nessa terra. Proclamar as boas novas do Senhor. Por isso, quando eles cantavam, eles davam um testemunho da sua fé. E eles fortaleciam as suas convicções diante do Senhor, na presença do Senhor. Eles tinham uma clara convicção de que estavam aqui nesse mundo para servir ao Senhor. E que uma vez salvos por Cristo, precisavam viver para o louvor e honra do Senhor Jesus. Isso era visível, por exemplo, quando eles cantavam da sua felicidade no serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação no serviço do meu rei. No serviço do meu rei minha vida empregarei,
gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. E o que era impressionante é que essa fé se manifestava tanto vertical quanto horizontalmente. Eles tinham a consciência de que eram servos do Senhor, mas que também deveriam servir à humanidade, servir ao seu semelhante. Então eles cantavam: quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Veja a profundidade dessas palavras, e era dessa maneira que eles louvavam ao Senhor, que eles glorificavam a Deus e também se colocavam em submissão diante de Deus, servindo ao Senhor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Não era apenas a questão do servir a Deus e ao próximo, era também crescer dentro, crescer para dentro, crescer no coração, crescer em uma vida bonita diante de Deus. E eles cantavam: Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme, Cristo meu Deus, para não deixar a senda dos céus. Olha, meu amado, em todas essas canções, em todos esses hinos, eles estavam afirmando a sua fé. E eles estavam também relembrando a maneira como deviam viver diante de Deus, à luz da sua fé. Era essa uma das razões da força daquele povo. Eles viviam para o Senhor, ao lado do Senhor, buscavam o Senhor e tinham o seu coração fortalecido pelas músicas que cantavam. Nós devemos lembrar isso. Povo de Deus deve se lembrar disso continuamente. Eu separei aqui essas músicas porque são músicas que fazem bem ao meu coração. São músicas que eu uso no meu tempo de devoção. Mas você pode usar as suas músicas. Agora, a nossa grande preocupação deve ser que essas músicas expressem verdadeiramente as doutrinas do Evangelho em que nós cremos. Que elas sejam verdadeiramente instrumentos nas mãos de Deus para o nosso crescimento e enriquecimento espiritual. Que elas nos ajudem a compreender o propósito do Senhor para a nossa vida nesse tempo, para que possamos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor em cada um dos nossos dias. Lembre-se de uma coisa: as músicas que você canta, elas vão cooperar para o seu crescimento em Cristo, ou elas vão cooperar para que você viva uma vida vazia de Cristo. Portanto, cante músicas que te ajudem a compreender a vontade de Deus e a ser cheio com a presença de Deus, porque essas músicas vão cooperar para o seu crescimento espiritual e dessa maneira você se tornará uma pessoa que viverá uma vida frutífera diante de Cristo e por isso uma vida que glorificará o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.